Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria trazer um minutinho de oração para a igreja. Irmãos, da minha mãe do Parque Família, né? A nossa igreja fica ali, a urgência de salvação. Igual o pastor, o missionário Antônio Silva esteve ali com o pastor José dele ministrando a palavra do Senhor. E ontem o culto foi uma bênção para a glória de Deus. E eu creio que hoje aqui não vai ser diferente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está comigo nessa noite, me acompanhando o diácono Alessandro, o cooperador João, meu amigo, aleluia. E o Arthur, que é o filho do cooperador João, amém, irmãos? E para a glória de Deus, estamos mais uma noite aqui para dizer que Deus é bom, aleluia. Grandes coisas Deus tem feito em nosso meio, louvado seja Deus. Quero fazer um minuto de oração para a igreja. Feche os teus olhos nessa noite e comece dando glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Altíssimo, ó Deus de honra, Deus de glória, meu Pai amado, continua manifestando a tua graça e o teu poder sobre a tua igreja, meu Pai querido eterno. Abra os céus aqui neste lugar, nessa noite, meu Pai querido. Meu Deus, move as águas neste lugar, Senhor. Espírito Santo, olha aí, meu Pai, a igreja clama. E eu creio, meu Pai, no sobrenatural do Senhor, meu Pai querido. Aonde tiver uma barreira, impedimento, lança por terra nessa noite. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher, meu Pai, que entrou por essas portas. E nós cremos, meu Pai, na vitória. Eu creio, meu Pai, no sobrenatural, no impossível. Porque Tu és o Deus que tudo pode. E agir no seu quem impedirá, meu Pai, para a nossa vida. Espírito Santo, abençoa, meu Pai, todo o ministério, urgência de salvação. Abençoa, meu Pai, missionário Antônio Silva. Abençoa, meu Pai, as igrejas, meu Pai, aqui na cidade de Campinas, no país de Moçambique, na África. Abençoa, meu Pai, do estado, meu Pai, aleluia, da Bahia, do estado do Ceará. E o Senhor venha derramar a tua graça, meu Pai, e que esta obra venha crescer mais e mais, Senhor, meu Deus querido e eterno. Oh, Espírito Santo, olha aí, Papai querido, Deus maravilhoso, vai visitando os hospitais, os enfermos, que as enfermidades, aonde que a enfermidade aqui nessa noite, lança por terra agora, vai quebrando câncer por áreas, meu Pai, vai quebrando agora, vai curando paralítico, cego, mudo, em nome de Jesus agora, visita essa pessoa que está enferma nessa luta agora, meu Pai, lança por terra agora toda enfermidade agora, em nome de Jesus, Espírito Santo. Por meio desta oração, meu Pai querido, oh Papai amado, Deus Santo, Deus de maravilha, e nós queremos te agradecer, meu Pai, nesta noite, vai confirmar a obra, o milagre, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar os seus assentos nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do missionário por esta confiança de estar ministrando esta palavra nessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos na campanha de Salmos de número 126, versículo 3, a qual ele já leu aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus tem uma palavra para nossos corações, aleluia, uma palavra revelada, a qual o Senhor já me revelou, louvado seja Deus. Vamos louvar um louvor nessa noite, fecha teus olhos, louva comigo assim, ó. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, glória igreja. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus, as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, aleluia. No livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. Vai falar sobre o batismo de Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Vamos estar lendo essa para ganhar tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia até com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impôs-se e disse, dizendo-lhe: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa tu agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos, aleluia, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, nós lemos, aleluia, esse texto aqui nessa noite, a qual, aleluia, vai falar a respeito do batismo de Jesus. E esse texto está, aleluia, centralizado no livro de Mateus. Mateus, aleluia, o nome de Mateus significa presente de Deus. E Mateus, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A qual vai narrar, aleluia, essa história, aleluia, a respeito do batismo de Jesus Cristo. Amém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, Jesus, aleluia, deixou o livre-arbítrio para o homem escolher o caminho que ele queira trilhar. Jesus, ele não obriga ninguém a servir a ele, mas nós estamos aqui porque, aleluia, Deus, ele nos escolheu, ele fez menção do meu e do seu nome. É por isso que nós estamos aqui, não porque nós queremos, mas porque ele nos escolheu. No livro de Efésios capítulo 3, aleluia, capítulo 5, versículo 13, vai nos dizer que todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Então nós estávamos sendo rejeitados, nós estávamos sendo condenados, mas Jesus, ele se manifestou, aleluia, para nos trazer a salvação e a vida eterna. É tão provável que no livro de João, no capítulo 12, versículo 46, Jesus, ele vai falar:
Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que aqui nessa noite, aleluia, a palavra vai dizer que ele deixou livre arbítrio para o homem escolher o caminho a qual nós queremos trilhar. Ele não obriga a ninguém servir a Ele, mas Ele nos dá esse privilégio, aleluia, o qual o caminho que nós queremos trilhar. E ali, aleluia, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele vai se manifestar, aleluia, mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna é somente Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser esse. Jesus é o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna. A Bíblia vai dizer, aleluia, a respeito de um discípulo chamado por nome de João. João, a palavra vai dizer que certa feita ele estava, aleluia, ali ao Jordão, batizando e falando para o povo, aleluia, a respeito da renúncia. O que é renúncia? Renúncia é arrependimento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra sabe que João pregava para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, muitas igrejas já não pregam mais, aleluia, essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite. Mas o Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é boas novas, o Evangelho é mudança de vida. No livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 34, Jesus, ele certa feita, ele estava aos discípulos e ele vai falar: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele está mostrando, aleluia, que para poder entrar no reino dos céus tem que haver uma renúncia. Nós temos que largar o nosso eu, aleluia, e deixar ser totalmente, aleluia, viver na dependência, aleluia, do Espírito Santo. Se o homem ele quer, aleluia, ser amigo de Deus, ele tem que largar todas as coisas deste mundo, aleluia, para poder ganhar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, não tem como, aleluia, o homem entrar no reino dos céus se não haver uma renúncia. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 3, versículo 5, ele vai falar para Nicodemos: aquele que não aceita a água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E aqui nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, João ele vai estar ao Jordão batizando, aleluia, o povo. A Bíblia fala que todos aqueles que iam ao encontro de João eram batizados por ele. E certa feita a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele vai ao encontro de João para ser batizado por ele. Será que Jesus tinha pecado, igreja? Não. Jesus ele foi para mostrar para o povo que necessitava da remissão dos pecados, do arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que, igreja? Porque no livro de Deuteronômio, Jesus ele vai falar que ele fala para nós escolher entre a morte e a vida, entre a bênção e a maldição. Mas é que eu creio que nessa noite tem um povo que escolhe a bênção, tem um povo que escolhe a vida. E tem a vida, Jesus ele é vida, ele é a fonte da água da vida. Eu creio que nessa noite tem uma fonte aqui aberta, aleluia. Eu creio que nessa noite, aleluia, Jesus, aleluia, ele está visitando corações de pessoas aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, irmãos, Jesus ele foi ao encontro de João, para ser batizado. E João vai falar: eu que careço, dei a ti, veio o Senhor a mim. Então Jesus ele vai permitir que João batize. E a Bíblia fala, aleluia, que os céus vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que Jesus é batizado e uma voz, aleluia, do céu, aleluia, vai soar: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, aleluia. Só que nesse mesmo momento, irmãos, aleluia, o Espírito Santo ele vai descer com uma pomba corpárea e vai repousar sobre o ombro de Jesus. Louvado seja Deus. E nós aprendemos uma coisa, aleluia, que Jesus ele
veio ao mundo para quê? Para poder trazer algo precioso sobre a minha e sobre a tua vida. Porque em poucos tempos, quando Jesus é batizado, irmãos, aleluia, ele não vai ficar muito tempo sobre a terra, aleluia. Ele fala que ele iria para o Pai preparar um lugar, aleluia. E que lugar é esse? Esse lugar, irmãos, aleluia, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. Nesse tempo presente, nós passamos por aflição, nós passamos por luta, mas a palavra de Deus fala que naquele grande dia você já não vai ter mais dor, você já não vai ter mais choro, aleluia, porque todas essas coisas vai ser passada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na terra nós sofremos, nós passamos aflição, como ele diz no livro de João, capítulo 16, 33. Tenho dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Deus, ele fala para ti nessa noite, alabaçurianda, tenha de bom ânimo, aleluia, louvado seja Deus. Não desanima, aleluia, não larga a tua cruz, porque Deus, ele te chamou para marchar na terra. A palavra de Deus fala, irmãos, que aquele que me grita jamais se passa por negócio dessa vida. Pai, a sua declama mais, aleluia, irmãos, a amizade nossa, nós não temos aliança com o mundo, a nossa aliança é com Cristo, aleluia. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, aleluia. Hoje a minha e a sua vida é diferente. Hoje nós somos servos, nós não somos mais criatura, mas somos servos do Deus Altíssimo, porque foi Ele que nos escolheu, aleluia. Foi Ele que mudou a minha e a tua vida, foi Ele que mudou a nossa história. É por isso que aqui nós estamos nessa noite, no livro de Salmos de número 113, versículo 7 e versículo 8. A palavra de Deus vai dizer que do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo Ele é o necessitado. Nós estamos aqui nessa noite, alabaçurianda, porque Deus, Ele nos levantou, aleluia, do lamaçal do pecado. Ele nos levantou do pó da terra e nos colocou de pé para adorar e exaltar o nome dEle. Então nessa noite exalta o nome do eterno Deus, manda a glória lá para a glória. Se você manda a glória lá para a glória, nessa noite Deus, Ele vai te encher de glória aqui, aleluia. E Deus, Ele vai visitar a tua casa através do teu glória. Se você tem glória nessa noite, aleluia, alabaço e declama a Deus, Ele joga por terra as barreiras, as muralhas, as perseguições que por muitas vezes tem tomado, aleluia, aleluia, a tua vida. E Deus fala aquele que solução nessa noite, por tudo aquilo que você tem passado. Se você glorificar e exaltar o nome dEle, louvado seja Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer que aonde é o Espírito Santo de Deus tem que haver liberdade, e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e de ti, aleluia. Os irmãos querem uma coisa, eu quero que tem pessoas aqui que estão com o coração aberto. Se você abrir o teu coração aqui nessa noite, e Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Se você abrir o teu coração aqui, aleluia, e tem uma coisa no livro da Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, conhecerem comigo. E Deus manda falar para ti, igreja, nessa noite: abre o teu coração, porque Ele quer fazer morada nessa noite. Ele quer mudar a tua história, aleluia. Ele quer trazer a paz dentro da tua casa. Ele visita o teu lar nessa noite, ela passa união, ela paga. As mãos de Deus estendidas nessa noite, a glória. Ela vai, declama, ela passa, aleluia. Quem sabe você tem passado, eu pensado, pastor, eu tenho passado por grande tempestade, eu tenho passado por grande aflição, mas Deus, Ele está no controle dessa situação, aleluia. Deus, Ele sabe até onde você suporta. Deus, Ele, aleluia, não vai dar além daquilo que você não possa suportar. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia, não tinha forma, mas era vazio. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma, a terra era vazia, mas Deus, Ele fez todas essas coisas que existem hoje sobre essa face da terra. A palavra do Senhor, aleluia, que Ele fez
aleluia, a mim e a você, a imagem e semelhança dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que o Espírito Santo Deus, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo Deus, ele habita sobre a vida do homem depois, aleluia, quando Jesus ele permite, aleluia, que João, quando João batiza ele, e o Espírito Santo ele desce sobre a terra. Aleluia. Hoje nós temos o livre acesso de falar com Deus, e através da nossa intimidade com o Espírito Santo, aleluia, nós já não estamos mais só, aleluia. Nós temos Deus na nossa vida. Tem muitos momentos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós procuramos, aleluia, um socorro, e sabemos que o nosso socorro não está no homem da terra, o nosso socorro vem do Senhor, aleluia. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de cima. Você entrou aqui nessa noite, aleluia, e falou: Senhor, eu entrego essa situação em tuas mãos. E Deus fala que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o pão que te alimenta, Ele é a água que sacia a tua sede aqui nessa noite, oh glória. Alabaço e declama, Pai. Quem sabe a tua alma está sedenta aqui nessa noite, quem sabe você tem pedido socorro a Deus, e Deus fala que Ele é o teu socorro. Deus fala que você não está sozinha, você não está sozinho, porque o Senhor, Ele está aqui, aleluia, para transformar essa situação que você tem enfrentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode pensar, mas que Deus é esse? Deus, Ele é maior do que o meu e do que o teu problema. Isaías 43, versículo 13, a palavra de Deus vai falar que ainda antes que houvesse dia, Ele já existia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá em prol da minha e da sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo grandes coisas em nossa vida, igreja. Só de ter o Espírito Santo é motivo de se alegrar, porque a palavra Deus fala que quando o Espírito Santo ele vem nas nossas vidas, nós passamos a ter liberdade. Então Ele nos presenteou com o Espírito Santo dele. Então hoje nós temos o privilégio de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, entenda uma coisa nessa noite, João capítulo 8, no versículo 32, a palavra de Deus fala que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Nós estamos aqui nessa noite porque nós passamos a conhecer a verdade, e desde o momento que nós passamos a conhecer a verdade, nós passamos a ter a libertação total sobre a nossa vida. Quando fala de conhecer a verdade, é guardar o que é a palavra, é guardar a fé, não duvidar do trabalho do Senhor na nossa vida, aleluia. Provérbios capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus vai falar: filho meu, guarda minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda, irmãos, esta palavra no teu coração, aleluia. Guarda, aleluia, os mandamentos do Senhor, guarda os estatutos do Senhor Jesus Cristo, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Guarda a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a palavra Deus vai falar: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Mas aquele que tem Deus, ele está livre da tentação, ele está livre, aleluia, da frente de Satanás, porque Deus, ele cuida de mim, de ti. Aleluia. Escuta uma coisa nessa noite, glória. Você acha que está sozinho, mas Deus fala, aleluia, no livro de Isaías capítulo 41, versículo 13, ele fala para ti nessa noite: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Deus fala que Ele vai te ajudar nessa caminhada. Você não vai parar, você vai perseverar, aleluia, porque Deus, Ele vai te dar força, Ele vai te cingir de força. Deus fala que Ele está capacitando pessoas aqui nessa noite. Irmãos, não desista, continua crendo, aleluia, porque o tempo está cumprido, a vida do Senhor está próxima, o reino do céu está à porta, aleluia. Porque aleluia, precisa parar, não pare, continua marchando na terra, porque Deus sabe que Ele vai te
te dar força para você superar os dias maus nesse tempo presente, a qual nós estamos vivendo. Louvado seja Deus.